comecei a investigação com o Frederico porque eu sou uma curiosa de ciência, sou mãe de primeira viagem, nunca tive muito contato com crianças, então eu busquei uma pediatra que avalia desenvolvimento infantil e levei, mas por curiosidade. E aí nessa consulta eu recebi a informação que ele estava imaturo para a idade. E aí foi onde começou a despertar, né, a preocupação e a avaliação, porque eu nunca soube o que era uma criança autista, nunca tive contato com uma criança autista. Então eu fui procurar informação, o que seria isso, quais os pontos que eu precisava avaliar. E como aos 11 meses de idade ainda não pode se dar diagnóstico, é só a partir dos 15 meses que começa a se investigar, ela pediu para que a gente retornasse aos 15 meses, a gente retornou e novamente ele recebeu a informação que ele estava imaturo para a idade. A gente buscou o neuro fez toda uma avaliação, né, e fez inúmeras perguntas, e uma delas era se ele era agitado ou ele era calmo. No momento da consulta eu fiquei em dúvida, e aí ela falou: mãe, ele é assim, porque ela pediu para deixar ele livre no consultório, né? E aí eu falei: sim, todo dia ele está extremamente agitado. Era uma informação que a gente achava que era normal por ser pais de primeira viagem. Ele não tinha medo, ele subiu, escalou ali a maca dela e tal. E a gente começou a avaliar. Ela passou inúmeros protocolos para a gente fazer, que são protocolos direcionados à investigação do TEA. E desde então a gente começou a investigar. E é onde eu comecei a observar. Frederico não tinha medo, né? Frederico tinha a agitação, era bem hiperativo. Frederico tinha dificuldade para receber comando, né? Não tinha estereotipias, que é bem comum, que é baixar a mão, correr ao redor do seu eixo, ecolalias, ficar repetindo a mesma palavra, mas não dormia. Na época, eu amamentava ainda, e aí as pessoas ao meu redor falavam: ah, seu leite está fraco, por isso que ele acorda de hora em hora na noite para mamar. Ele não chupa bico, então ele fez seu peito de chupeta, por isso que ele acorda de hora em hora. E quando a gente começou a investigar, descobrimos que não era nada disso, era distúrbio do sono. Ele não descansava. Por ele não dormir a noite inteira, e uma criança precisa dormir de 10 a 12 horas por noite, ele não estava descansado no outro dia, então ele também não estava evoluindo no desenvolvimento dele, e ele acordava agitado. Pensa você sem dormir por várias e várias noites, como que você vai se sentir? Ele estava se sentindo assim. Então a gente começou a estudar o autismo e começou a observar situações no cotidiano dele que a gente não observava. Ele não dava função para os brinquedos, ele batia, ele só queria brincar com os brinquedos da lavação, né? Tanto é que a gente acabou comprando um kit de faxina, né, para ele, porque ele só queria brincar com vassouras, e isso se chama hiperfoco, né? E isso a gente descobriu na consulta com a neuro, porque eu não sabia antes. Frederico não brincava com os amiguinhos, com os primos quando se reunia, ele brincava sozinho, ou então ele não sabia se comportar na brincadeira, ele era muito bruto, né? Então isso todo mundo achava bonitinho, porque achava que ele era menorzinho, enfim, e não, são pontos que hoje, né, eu tendo a informação, eu falo: nossa, se eu chego num ambiente onde eu vejo uma criança se comportando, isso já me chama atenção, mas naquela época não. E talvez se eu não fosse, né, uma curiosa do desenvolvimento infantil, da ciência, eu não teria buscado informação. Inclusive, dentro da minha rotina familiar já estavam dizendo que eu precisava dar chineladas, que eu precisava intervir com agressão nos comportamentos dele. E talvez se eu não tivesse buscado informação e orientação, hoje ele estaria apanhando do vô, da avó, do tio, da tia, sendo né, colocando os limites de uma forma errônea. E hoje, tendo a informação, a gente sabe, e todo mundo ao nosso redor se modificou e não trata ele diferente, mas tem um comportamento diferente na hora de orientar ele, de conduzir, de educar ele, sem precisar ser com agressão, com gritos, com castigos severos, né? Então, o que eu assisto hoje muito nesse mundo do autismo? Os pais têm preconceito do diagnóstico, né? Por quê? Porque a população ainda é muito leigo sobre o que é o transtorno do espectro autista, né? Há
um tabu que é uma demência. E não, tem vários níveis, e quanto antes você souber desse diagnóstico, antes você vai fazer intervenção. Antes você vai trabalhando a sua criança. Por quê? Porque essa criança com autismo passa por barreiras no desenvolvimento, né? Barreiras na comunicação. Então, se ela não entende o meio, se ela não está se entendendo, e se você não se adapta a entender ele, para poder fazer ele entender o meio, ele vai se frustrar, ele vai se fechar. E talvez na adolescência, na vida adulta, ele se transforma em alguém com depressão, com ansiedade severa, porque não foi assistido isso na infância, né? Frederico foi diagnosticado com 2 anos, então desde os 2 anos ele está sendo feito intervenções diárias, com terapias, enfim, nutrição e em casa. Então a tendência é que Frederico na vida adulta seja um autista, porque ele nunca vai deixar de ser autista, mas sem pontuar nas tabelas, sem passar por barreiras na sociedade, né? Sem precisar enfrentar preconceitos. Então, hoje eu assisto muitos pais que não buscam as informações, às vezes até têm sinais, né? Até desconfiam, mas não vão em busca porque têm medo de receber o diagnóstico. E o diagnóstico é bênção. Eu falo para vocês assim, por mim, me mudou como mulher, me mudou como mãe, me mudou como profissional, né? E fez alterações no meu ambiente familiar. Todos eles ficaram mais humanos. E a gente precisa tirar o preconceito. O pai do Frederico teve que fazer terapia para aceitar o diagnóstico. Entende? Porque ele tinha um preconceito enraizado, não dele, não deixou de amar o filho nem nada, mas o preconceito dele é o que a sociedade ia achar do filho dele com autismo, né? E hoje a gente tem várias pessoas, né? Hoje eu atendo no consultório médica, médica, advogada, engenheiro, autista e super renomados na carreira, né? Então, se eu pudesse passar minha mensagem aí para os pais, seria de, se você desconfiou, vai ler sobre autismo, se tiver desconfiança, pesquisa, leva para investigação, porque ter o preconceito vai fazer com que você tenha, às vezes, essa criança, o seu filho vai ter prejuízos lá na adolescência, na vida adulta, e podia ter sido consertado ou corrigido muito antes.